Jornal Anhanguera, segunda edição. Oferecimento Hospital Palmas Medical, a melhor e mais completa estrutura hospitalar do Tocantins. Subiu para 200 o número de mortos pelo coronavírus no Tocantins. Além disso, 407 tocantinenses testaram positivo. É o maior número de confirmações em 24 horas. Apesar da curva crescente, pesquisa aponta que o índice de contaminação está desacelerando. Segundo a pesquisa, apenas 5 estados apresentaram esse índice, entre eles o Tocantins. Mas ainda não é possível afirmar que o estado tenha atingido o pico de contaminação. Maior peregrinação do Tocantins, a Romaria do Senhor do Bonfim, é cancelada por causa da pandemia. Polícia Federal cumpre mandados para investigar pagamento de propina e lavagem de dinheiro em obras públicas em mais um desdobramento da Operação Ápia. No sul do estado, operação contra grupo especializado em assaltos a produtores rurais. Polícia Civil prende integrantes de quadrilha especializada em roubos a fazendas nas regiões central e sul do Tocantins e também no estado do Pará. Tarifa de energia vai subir mais de 8% no estado. Em Palmas, prorrogada mais uma vez a campanha de vacinação contra a gripe. E levantamento aponta que tocantinense anda mais cauteloso na hora de ir às compras. Essa foi a maior queda do indicador desde que a pesquisa começou, em 2010. As notícias desta terça-feira é o que você acompanha a partir de agora. Olá, boa noite para você. O Tocantins chegou aos 200 óbitos pela Covid-19. Os números foram divulgados hoje pela Secretaria Estadual da Saúde. E quem tem mais informações ao vivo para a gente é o repórter Mike Araújo. Mike, boa noite para você. A quantidade de novos casos nas últimas 24 horas também impressionou, hein? Impressionou sim, Adriano. Boa noite para você, boa noite a todos. Foram 407 novos casos da Covid-19 confirmados. Em 24 horas é o maior número desde o começo da pandemia. Só em Araguaína foram 138 casos. Outra cidade do norte do estado que se destacou foi Augustinópolis, com 54 casos. Aqui na capital foram 64 casos confirmados da doença. Os outros estão divididos em 38 municípios aqui do Tocantins. Mais 5 pessoas morreram, todas elas com mais de 60 anos. Vou trazer aqui algumas informações sobre elas. Um homem de 88 anos morava em Araguaína e morreu ontem no Hospital Maternidade Irmã Rita de Arapoema. O outro homem de 62 anos também morreu ontem, morador de Araguaína, no Hospital Dom Orione. Uma mulher de 88 anos, moradora de Palmas, morreu antes de ontem na unidade de pronto atendimento aqui da cidade. E um homem de 84 anos, morador de Palmas, que tinha diabetes, morreu ontem no Hospital Santa Teresa. A última paciente e mais velha, que morreu ontem também, tinha 94 anos e era moradora de Almas. Ela morreu no Hospital Palmas Medical, aqui em Palmas. O Tocantins, com essas mortes, chegou à marca de 200 mortes, 10.764 diagnósticos. 3.648 pacientes estão em acompanhamento e mais de 60% felizmente já recuperaram. Mais precisamente, 6.916 pacientes que já passaram por todo esse processo venceram a Covid-19. Adriano. Mike, o que subiu também foi a quantidade de municípios tocantinenses com a doença. Agora são 113. Lagoa do Tocantins registrou, portanto, o primeiro caso positivo na cidade. Obrigado por suas informações. Uma pesquisa aponta que no Tocantins o índice de contaminação vem desacelerando, mas ainda não é possível saber se o estado atingiu o pico da doença. O levantamento reuniu ao todo 23 pesquisadores de instituições como a PUC do Rio de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas e Unicamp. A pesquisa mostrou que a desaceleração alcança 6 estados, além do Tocantins, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Maranhão. Tanto o número de casos, de novos casos, quanto o número de novas mortes tem sido estável no estado do Tocantins. Então, as curvas de casos e mortes, elas crescem linearmente, elas crescem a uma taxa menor
do que a gente observa para o Brasil. A pesquisa analisou os dados de todos os estados brasileiros e só esses 6 conseguiram índice abaixo da média nacional. Para os pesquisadores, ainda não é possível afirmar que o estado tenha alcançado o pico de contaminação e nem quando isso vai acontecer. Ainda segundo os responsáveis por este levantamento, a expectativa é que o Tocantins possa alcançar nos próximos dias a casa dos 11 mil casos registrados da Covid-19. Até hoje, o número total de casos no Tocantins chegou a 10.764, com 200 mortes confirmadas. O número de novos casos continua acelerando, então o crescimento em termos de casos ainda é exponencial no Brasil. Por outro lado, o número de mortes, de novas mortes, parece estar se estabilizando. Para este médico, embora o resultado apresentado pelas instituições é favorável, o momento não é de relaxamento das medidas. Ele acredita no risco de uma nova onda de infecção. Não pode baixar a guarda, né? Esse é mais um momento que a gente tem que manter e aumentar as medidas de prevenção. O distanciamento, o uso de máscara, a sanitização, lavagem das mãos, né? Isso é imprescindível, senão a gente vai ter o que a gente chama de uma nova onda, e ninguém quer isso, voltar a fechar as coisas, né? Ninguém quer isso, por isso que é tão importante se cuidar. E os vereadores de Guaraí, no centro-norte do estado, aprovaram hoje 2 projetos de lei que concedem abono salarial para os profissionais da saúde que estão atuando na linha de frente ao combate ao novo coronavírus. O Túlio Alves, ao vivo de Araguaína, tem as informações para a gente. Túlio, boa noite para você. Serão quantos profissionais beneficiados? São 283 profissionais, Adriano. Boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o Jornal Anhanguera, segunda edição. Esse abono será pago para os servidores que atuam no Laboratório de Análises Clínicas do município de Guaraí e também para os demais servidores da saúde, como médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem. O valor desse abono salarial é de R$ 500. O abono será temporário, terá validade de 4 meses. São os meses de junho, julho, agosto e setembro. Esse projeto foi aprovado hoje na Câmara Municipal de Vereadores, concedendo o abono salarial para esses servidores que estão atuando na linha de frente de combate à Covid-19. Atualmente, Guaraí tem 163 confirmações do novo coronavírus e 6 pessoas morreram por complicações da doença. A gente ressalta também que outras cidades do estado, aqui da região, já publicaram aí que vão conceder e estão concedendo abonos para os servidores que atuam também na saúde. A exemplo, aqui de Araguaína. Adriano? Reconhecimento, né, Túlio? Obrigado. E a campanha de vacinação contra a gripe para pessoas do grupo prioritário foi prorrogada em Palmas. Quem tem as informações ao vivo é a repórter Heloísa Dantas. Oi, Heloísa, boa noite para você. Até quando essas doses vão estar disponíveis? Olá, boa noite, Adriano. Essas doses aqui em Palmas estarão disponíveis até o dia 20 de julho e são para as pessoas aí dos grupos prioritários, porque a maioria não atingiu a meta, algumas não alcançou nem aí 50%. Como, por exemplo, as mulheres que se recuperam do parto e também crianças de 5 anos. Mas, por outro lado, também tiveram aqueles que ultrapassaram a meta, como, por exemplo, os profissionais de saúde, idosos e as pessoas que estão restritas aí da liberdade. E aqui no Tocantins, a campanha também foi prorrogada, mas nessas outras cidades do estado só estarão disponíveis enquanto durarem o estoque. E aqui no Tocantins, a previsão é vacinar pouco mais de 544 mil pessoas e até o momento foram vacinadas aí menos de 406 mil pessoas. E essa vacina protege aí contra 3 vírus da influenza mais comum aqui no estado do Tocantins. No Tocantins e todo o Brasil, né? Que é H1N1, H3N2 e a influenza B. Adriano? Importante, né? Esses prazos estão sendo prorrogados, as pessoas devem procurar as unidades básicas de saúde mais perto de casa. Obrigada, Luísa. Um levantamento nacional mostrou que os conselhos regionais têm recebido mais denúncias de fake news divulgadas por médicos e enfermeiros nos conselhos regionais do Brasil, agora durante a pandemia.
Atualmente, 3.159 médicos trabalham no Tocantins, de acordo com o Conselho Regional da categoria. O número de enfermeiros é muito maior, são 18 mil profissionais em todo o estado. Os conselhos têm orientado os trabalhadores da saúde sobre os cuidados com as informações falsas, principalmente quando o assunto é o coronavírus. Nós estamos sempre orientando os profissionais, também através de cartilhas. Tem no nosso site também informações pertinentes ao Covid-19. Um levantamento do G1 Nacional mostra que o número de denúncias de fake news por parte de enfermeiros e médicos tem crescido nos conselhos regionais durante a pandemia. Das 79 denúncias, 40 resultaram em sindicâncias. Em outros 6 casos, houve registro de processos éticos nos conselhos. Entre as punições previstas está a suspensão da atividade profissional. Foi o que aconteceu com o médico Joaquim Rocha, de Palmas. Ele teve a atividade suspensa por 6 meses após divulgar vídeos afirmando que uma planta do Cerrado curava a Covid-19. O tambo nós estamos tratando até AIDS com ela. Sobe que é uma maravilha a imunidade das pessoas. Outro médico também se envolveu em polêmica ao ser levado à delegacia e oferecer receita de remédio homeopático, que supostamente aumentava a imunidade contra o vírus. São informações que são contestadas de alguma forma e estão sendo apreciadas e avaliadas pelo CRM. Para essa advogada, não existe uma lei específica para casos assim envolvendo a pandemia, mas a pessoa pode responder por outros crimes. Crime de charlatanismo, em que ele possui uma punição de até 1 ano, ele se caracteriza por propagar, por divulgar uma cura infalível para um determinado mal, no caso, uma determinada doença. O médico José Joel Carneiro, que visitou a delegacia, informou que a homeopatia sempre esteve presente em casos de pandemias e que estudos sobre o uso desses medicamentos para auxiliar na prevenção do coronavírus estão sendo realizados sempre seguindo as orientações do Ministério da Saúde. O médico Joaquim Rocha disse que não vai se pronunciar. Veja a seguir, termina hoje o prazo para a declaração do imposto de renda à pessoa física e ainda conta de luz mais cara. Reajuste começa a valer já no próximo sábado. A Polícia Federal cumpriu hoje 6 mandados de busca e apreensão numa operação contra fraudes em licitações e contratos em obras de infraestrutura no Tocantins. A ação é um desdobramento da Operação Ápia, que apurou desvios de mais de 200 milhões de reais em obras públicas estaduais. Nesta nova fase, são investigados pagamentos de propina e lavagem de dinheiro. A PF informou que essa nova fase é para validar declarações prestadas em delações premiadas durante as investigações da Operação Ápia. 2 homens foram presos suspeitos de integrar uma quadrilha de roubo a fazendas. A polícia prendeu em Juarina, no norte do estado, um homem de 29 anos. Na casa dele, os policiais apreenderam armas de fogo e munições que estavam escondidas no banheiro. Os policiais também localizaram 2 motocicletas roubadas. O outro homem de 25 anos foi preso em Xinguara, no Pará. Ele é suspeito de participar de um assalto numa fazenda, onde uma pessoa morreu e outra ficou ferida. Segundo as investigações, os 2 suspeitos fazem parte de uma quadrilha responsável por roubos em fazendas do Pará e do Tocantins. Segundo a polícia, a última ação da quadrilha foi em uma fazenda no município de Figueirópolis, aqui no sul do estado. 3 homens invadiram a propriedade, levaram dinheiro, joias e uma caminhonete. Os caras cometiam diversos roubos, E a mão armada, com violência às pessoas, com violência às vítimas. Então, são pessoas de altíssima periculosidade nesse tipo de crime, assalto à mão armada, vinha cometendo roubo de forma reiterada e habitual na região sul do estado e região central aqui do estado, Tocantins. O monitoramento foi 2 a 3 meses, a gente conseguiu identificar essa quadrilha aí. Uma pessoa morreu hoje em um acidente entre Porto Nacional e Silvanópolis. A vítima foi identificada como Henrique Luz Mendes da Silva, de 49 anos. Ele teria caído da cabine do caminhão no momento em que o veículo saiu da pista e desceu numa ribanceira. Uma outra pessoa que também caiu do caminhão está internada no hospital regional da cidade, mas está fora de perigo. Os outros ocupantes não se feriram.
E o idoso de 65 anos foi encontrado morto dentro da própria casa em Riachinho, no norte do Tocantins. O corpo tinha sinais de violência. Vamos voltar a conversar com o repórter Túlio Alves, que tem as informações para a gente. Túlio, já tem algum suspeito desse crime? Adriano, a principal suspeita é de que o enteado da vítima tenha cometido esse crime. O nome dele não foi divulgado. O idoso Raimundo Pereira da Silva, de 65 anos, foi morto dentro da própria casa, em uma das chácaras do assentamento Bacuri, na zona rural da cidade. O idoso estava com os 2 pés amarrados um ao outro e estava com o pescoço amarrado a uma viga do telhado da casa. O corpo tinha sinais de espancamento na parte de trás da cabeça, nos ouvidos e na boca. A Polícia Militar foi até o local depois de receber uma denúncia anônima. Os parentes do idoso disseram aos militares que ele sofria com problemas psicológicos e que, às vezes, se tornava violento. Em algumas ocasiões, ele teria, inclusive, ameaçado a esposa com um facão que ele costumava carregar. A Polícia Militar fez buscas, mas até o momento esse enteado não foi localizado para prestar esclarecimentos. Os familiares informaram ainda que o enteado não tinha muito contato com a família e que antes do crime ele tinha se mudado há pouco tempo para a casa da mãe e vivia também com o padrasto, sendo que estava vivendo aí há cerca de 3 dias, Adriano. A Polícia Civil foi informada e já está investigando esse caso. Obrigado, viu, Túlio, por suas informações. A conta de luz vai ficar mais cara no Tocantins. O reajuste foi anunciado hoje pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Então a gente volta a falar com a Heloísa Dantas, que tem mais informações. Então, Heloísa, esse novo reajuste já vai ser a partir de quando? Olá novamente, Adriano. Esse novo reajuste está previsto para ser a partir deste sábado, dia 4. E segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, o aumento será de 8,54% para os consumidores residenciais e 1,79% para os industriais. A Energisa, que é a empresa responsável pela distribuição de energia elétrica aqui no Tocantins, atende 604 mil unidades consumidoras nos 139 municípios. E, de acordo com a ANEEL, a empresa informou durante a revisão tarifária periódica que os itens mais impactantes foram os gastos para arcar custos com atividades de distribuição e também transmissão de energia. Adriano? Reajuste não é notícia nada boa nesse período de... Qualquer período, né? Nenhum aumento é bom. Obrigado, viu, Heloísa? Bom, aproveitar as promoções ou guardar para imprevistos? A cautela tem sido a principal opção do consumidor. Por isso, mais da metade dos tocantinenses admitem que estão comprando menos nesse ano. A lojista investiu nas vendas online e esperava mais retorno no primeiro mês após a reabertura do comércio. Mas o faturamento caiu. A gente estava tentando vender pela internet, no primeiro mês não vendeu bem, mas depois acho que as pessoas foram acostumando e voltou às vendas, não como era antes. Os tocantinenses estão mais cautelosos. Quase 60% responderam para uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços e Turismo que estão comprando menos em relação ao ano passado. Por causa da insegurança, dessa crise que está, esse vírus, aí a gente está receoso. Não sabe o que vai acontecer daqui para frente, até quando isso vai durar. Com as informações dadas pelos consumidores, foi calculado o índice de intenção de consumo das famílias de Palmas. E o resultado foi uma queda de 5,2 pontos de maio para junho. Comparado a junho do ano passado, houve perda de 8,8 pontos. O levantamento foi feito no país todo. Em uma escala de 0 a 200, a intenção de consumo dos brasileiros não passou dos 70 pontos. A queda de 14,4% nos últimos 2 meses foi a pior desde 2010, quando foi criada essa pesquisa. Os 7 componentes que formam o indicador caíram, com destaque para a aquisição de bens duráveis, como eletrodomésticos e veículos, menos 23%. Tenho uma distribuidora de bebidas, eu também trabalho em outro emprego. Então, para mim, a moto seria essencial para eu me locomover em Palmas. Pouco antes da pandemia, eu tinha me programado para comprar uma moto para mim, mas devido à pandemia, eu tive que adiar esse plano. O Edglan também deixou planos para depois. Por enquanto, fica com o carro usado. O sonho de reformar a casa não vai ser por agora.
O dinheiro que ia para as obras assegura a saúde financeira da família. No futuro bem próximo, eu não vou ter a casa reformada, não vou ter um carro de melhor ano, só que também não terei dívidas. Um outro fator que se destacou negativamente para as pessoas não quererem saber de compra foi a perspectiva profissional. Em maio, ela caiu quase 20%. Pior ainda em junho, mais de 30%. Trabalho com vendas e se o comércio está fraco, a gente não vende, né? Nossa produção diminui. Se eu não posso vender, como é que eu vou pagar minhas contas? Como é que eu vou comprar? Não tem jeito. Segundo a economista, só uma categoria de consumidor pode colocar a mão no bolso para aproveitar esse momento. Se a pessoa já é organizada financeiramente, se já possui sua reserva de emergência, se já é de costume e não vai fazer falta nos próximos meses esse recurso, vale a pena, sim, aproveitar, consumir algum item que esteja em promoção, né? A Gabriela compartilha a expectativa de 45,9% dos tocantinenses entrevistados pela Confederação. Acredita que o consumo nos próximos meses será menor do que no ano passado. Ou aqueles que perderam o emprego ou sua renda não estão tendo recurso para consumir atualmente e, consequentemente, houve essa redução no índice das famílias, né, no índice de confiança. Bom, e termina hoje o prazo para entrega da declaração do imposto de renda da pessoa física. A gente vai conversar ao vivo com o Lucas Ferreira. Lucas, a sua você já entregou faz tempo, espero, né? E bem dentro do prazo, viu, Adriano? Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, deve declarar, Adriano, quem recebeu aí rendimentos tributáveis aí de R$ 28.559,70 ao longo de todo o ano passado, o equivalente ao salário mensal de R$ 2.196,70. Lembrando, Adriano, para quem nos acompanha, a multa é de R$ 165,74. Isso estamos falando aí de multa mínima, porque pode chegar a 20% do valor devido, né, que é o imposto total. Então pode ser uma multa considerável. Reforçando aí, quem não fizer essa entrega, além dessa multa, pode ter aí o CPF bloqueado e também as contas bancárias bloqueadas, dependendo aí de cada caso. Segundo a última atualização da Receita Federal, mais de 80% dos contribuintes já tinham feito essa entrega dentro do prazo. Aqui no Tocantins, até a meia-noite de hoje, a Receita Federal espera receber 170 mil declarações. Até a última atualização, 134 mil tocantinenses já tinham feito a entrega aí do formulário. Lembrando que esse prazo, conforme o calendário anual da Receita, encerraria no mês de abril, mas excepcionalmente este ano foi prorrogado aí para o fim do mês de junho por conta da pandemia. E é bom o pessoal ficar bem atento, viu, Adriano? Porque a Receita já deixou claro que não vai haver mais prorrogação do prazo. Então, todo mundo acertando as contas com o leão. Com você. Foi a primeira prorrogação da história, né, das entregas de declarações. Obrigado, Lucas. Em instantes, Romaria do Senhor do Bonfim é cancelada por causa da pandemia. A Prefeitura de Aguernópolis prorrogou o prazo do decreto que proíbe o acesso às praias do município. A gente vai voltar ao vivo com o Túlio Alves. Túlio, agora esse novo decreto vale até quando? Até 30 de julho, Adriano, mais um mês aí pela frente. Essas medidas venceriam hoje, mas a Prefeitura decidiu prorrogar esse prazo. Está proibido o acesso às praias e ilhas localizadas no município de Aguiarnópolis. Os acampamentos lá na região também estão proibidos. A intenção, segundo a Prefeitura, é evitar aglomerações de pessoas e, consequentemente, a disseminação do novo coronavírus. O prefeito da cidade enviou um vídeo para a gente. Vamos acompanhar. A gente pede sempre para essas pessoas estarem em isolamento, porque só você estando em isolamento é que você vai cuidar do seu vizinho, dos seus amigos, dos seus familiares, né? É o momento de todos os gestores do Brasil, aliás, a população do Brasil está dando as mãos para poder sair dessa dificuldade. A fiscalização das medidas impostas nesse decreto devem ser feitas pela vigilância sanitária, por fiscais de postura e também pelas polícias militar e civil. Em casos de descumprimento, a multa poderá chegar a R$ 200. Adriano? Obrigado, Túlio, por suas informações.
Quem se inscreveu no Enem tem até hoje para votar na enquete online que vai definir a data de aplicação do exame. A Betânia Souza tem as informações. Os inscritos no Enem têm até às 11h59 da noite de hoje para participar da enquete que vai escolher as novas datas das provas do Enem. Para participar, o estudante precisa entrar no site do Enem na internet e ter em mãos o número do CPF. São 3 opções de datas. A primeira entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021, a segunda para janeiro de 2021 e a terceira somente para maio de 2021. Esse ano, o estudante pôde escolher entre as modalidades impressa ou digital. As provas do Enem seriam aplicadas em novembro deste ano, mas por conta da pandemia do novo coronavírus, tiveram que ser adiadas. A nota do Enem é usada para entrada nas universidades públicas e privadas de todo o país. Aqui no Tocantins, 3 instituições públicas usam a nota do Enem: a UFT, o IFTO e a Unitins. No ano passado, quase 60 mil estudantes se inscreveram no Enem aqui no Tocantins. A Romaria do Senhor do Bonfim foi cancelada por causa da pandemia. O evento acontece sempre no mês de agosto. Vamos voltar com o Lucas Ferreira. Lucas, uma tradição interrompida de 200 anos, hein? Pois é, Adriano, é a maior peregrinação religiosa que nasceu, inclusive, com o município mais antigo, né, do Tocantins, que é a Natividade, exatamente há 200 anos. Né? A Romaria do Senhor do Bonfim, que é realizada nesse povoado, que recebe o mesmo nome, são 23 quilômetros de percurso entre Natividade e o povoado, onde os romeiros fazem aí esse percurso a pé e de bicicleta. E segundo a organização, para se ter uma ideia, Adriano, só no ano passado, cerca de 500 mil pessoas passaram pelo local durante a Romaria, durante os 11 dias de festividades. Inclusive, muitos romeiros que saem não só de Natividade e ali daquela região, mas também aqui da capital, de Gurupi e de outros municípios que chegam a percorrer, inclusive, até 200 quilômetros de muita devoção ao Senhor do Bonfim. Então, a Diocese de Porto Nacional confirmou esse cancelamento. Com você. Então, Lucas, mais um efeito da pandemia, né? Obrigado pelas informações. E o Jornal Anhanguera fica por aqui. Outras notícias, é claro, você acompanha sempre no nosso portal na internet, g1.com.br/Tocantins. Boa noite para você e até amanhã. Jornal Anhanguera, segunda edição. Oferecimento Hospital Palmas Medical, a melhor e mais completa estrutura hospitalar do Tocantins.